Paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui me acompanhando. Estão neste momento para fazer nosso estudo do livro do Apocalipse. Eu faço o convite para vocês para ler junto comigo o capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Estaremos fazendo uma leitura, um estudo desse livro. Eu não sou teóloga, eu não sou pastora, simplesmente uma pessoa que quer compartilhar a palavra com vocês, né? Espero que possam me acompanhar. Se tem sua Bíblia, abra sua Bíblia e me acompanhe a ler a palavra. E faremos uma breve estudo junto com esse livro que eu estou lendo sobre teologia. Então, me acompanha. Lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 ao 20. E lemos a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Efesos, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver, falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluciente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A palavra de Deus. A palavra de Deus como uma espada de 2 fios. Penetra hasta o último de nossas entranhas. Por isso que é muito importante nós lermos muito a palavra, refugiando na palavra, porque existe muita corrente teológica, mas nós temos que seguir firmemente o que está escrito neste livro, o livro da Bíblia, as palavras e as profecias que o Senhor deu, e pedir discernimento espiritual para que o Senhor nos mostre, porque o livro de Apocalipse é isso, revelação, é a revelação que o Senhor nos está dando em esses tempos, no tempo de Daniel, que o Senhor revelou as coisas para Daniel. No tempo de Daniel, o Senhor disse: selle este livro, porque isso vai ser para o tempo do fim. E nós estamos vivendo no tempo onde o Senhor nos está revelando, Ele está abrindo o entendimento para aqueles que buscam. Por exemplo, Daniel, aí na parte quando Daniel começou a jejuar, o anjo lhe disse assim: porque tu buscaste, porque tu procuraste, porque te determinaste a entender o que estava escrito no livro. Então, eu vim para fazer-te entender. Daniel era um dos homens mais sábios na sua época. Daniel era uma das pessoas mais sábias, e o anjo vem para fazê-lo entender, porque ele não entendia. Sua sabedoria não dava para entender o que o Senhor estava revelando para ele. E ele disse: selle as palavras deste livro, porque isso são para os tempos do fim. E no livro do Apocalipse, o Senhor nos mostra, Ele vem nos falar as coisas que hão de acontecer. E nós que já leímos e vamos a ler novamente
o capítulo final deste livro nos vê a revelação da esperança, que é a vinda do Senhor e a vinda pela sua igreja, a vinda por aqueles que os amam, pelos aqueles que confessaram seu nome como Senhor e Salvador, aqueles que se apartaram do mal. Muitas vezes nós estamos em essa vida aqui, meus irmãos, lutas e batalhas, mas o Senhor em sua palavra, ele nos diz, enquanto o Senhor não vem, enquanto a gente não tem um encontro com Jesus, a gente tem que seguir lutando, tem que buscar e aferrar-se, segurar-se da palavra de Deus, da Bíblia, buscar entendimento, buscar conhecer o Senhor e crescer em intimidade, em busca, em relacionamento. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil, porque o inimigo envia muitos ataques para quando a gente se dispõe a buscar. Mas como eu falo, é uma guerra. Não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados e potestades. E quando um se levanta a buscar entendimento e a buscar Deus Senhor, a buscar conhecer os tempos que a gente está vivendo, a buscar entender, aí o inferno se levanta como nunca na sua vida. E você começará, minha irmã, por que acontece isso comigo? Por quê? Porque está buscando entender. E o inimigo quer que nossas mentes sejam afastadas do Senhor. Eles querem que nós sejamos rasos, temos em cima do muro. Ele quer que a gente não compreenda a verdade do Evangelho que está aí na Bíblia. E a gente só pode conseguir essa verdade lendo, se dispondo, buscar do Senhor. Buscar entender, buscar compreender. E a gente só faz isso em oração e em leitura da palavra. E o Senhor abre nosso entendimento. Ele fala para nós, ele nos dá convicção da certeza da sua palavra. E nos dá a coragem e a ousadia para pregar sua palavra, para pregar sua verdade, não somente com a nossa fala, mas com a nossa vida. Então, prosseguimos aqui. E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não tema, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que depois desse hão de acontecer. O ministro das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os anjos da igreja são os pastores que estão, no meu entendimento, não sou teóloga, de repente em esse livro que vamos a ler daqui a pouquinho, fazendo um análise sobre esto, sobre o que estamos lendo aqui, mas no meu entendimento, o que o Senhor colocou no meu coração e o que eu compreendo para mim, os 7 anjos das igrejas são os pastores. São os pastores que guiam as ovelhas, que têm autoridade destinada por Deus para a igreja, que tem autoridade destinada por Deus para quê? Para guiar as suas ovelhas, para pregar a sua palavra e direcionar por o caminho certo que devemos andar. Então, para mim, esses são os 7 anjos da igreja. Então, vamos fazer uma análise aqui que eu estou lendo nesse livro, estudando sobre capítulo 9, versículo até o 20, que acabamos de ler. Podemos ver aqui que este livro nos ensina isto. Exiliado na ilha de Patmos, João viu o Senhor ressurrecto. Capítulo 1, 9 ao 20. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Viu atrás de si uma grande voz
alta como de trombeta, e a voz declarou que João deveria escrever o que iria dever e enviar às 7 igrejas. Interessante que antes de mencionar Cristo, ele afirma ter visto 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Por isso, o significado da visão de João, a mensagem às 7 igrejas não deve ser menosprezada. Na verdade, não encontramos as 7 igrejas, as 7 cartas dirigidas às igrejas apenas nos capítulos 2 e 3, mas em todo o Apocalipse. Capítulo 1, 3, 22 ao 10, 16 e 19. Certamente não há evidências textuais que as cartas constitui um certo erro sério pensar que os trechos de Apocalipse não eram importantes para seus primeiros leitores. Apocalipse como um todo é pertinente para as igrejas daqueles dias e ao longo da história. Eram participantes com João na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Apocalipse 1 ao 9. Cada igreja precisa prestar atenção não apenas em sua própria carta, na verdade, em todo o Apocalipse. Capítulos 22, 18 a 19, que adverte sobre o julgamento futuro e pronuncia um aviso sobre todos os que perseveram nos momentos de tribulação e morrem fiéis ao Senhor. O Apocalipse, lleno de autoridade, é um ministério literário para quem está lutando para sobreviver em uma época difícil de perseguição e sofrimento. É uma exortação às igrejas para permanecerem fiéis a Jesus Cristo, perseverarem firmes nos momentos de tribulação, sabendo que Cristo é o nosso Senhor e as igrejas, o Senhor das igrejas, aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Então, irmão, nós temos que ter presente que o Senhor, Ele é quem nos fortalece nos momentos de tribulação. Este livro, ele nos fortalece, sabendo que en medio de las tribulaciones, en medio de las contiendas, el Señor está atento, Ele está em meio de nós, Ele sabe nossas debilidades, Ele conhece nossas fraquezas e Ele é o único que nos pode fortalecer quando a gente clama, quando a gente se arrepende, quando a gente busca de coração ao Senhor. No livro de Apocalipse, eu sei que o Senhor nos irá revelar grandes coisas, Ele nos irá ensinar muitas coisas. Tem gente que tem medo, não é para ter medo do livro, não é para ter medo das coisas, é para a gente se aferrar à esperança, a buscar em arrependimento, buscar pela força, pela esperança e pela perseverança de seguir aos pés do Senhor. Assim como João, ele caiu aos pés de Deus, aos pés de Jesus, nós também temos que cair nos pés do Senhor, nos arrepender de nossas falhas, de nossos pecados, colocar nome a nossos pecados e se afastar de aquelas coisas que nos afastam de Deus. Não é fácil, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Não é fácil ser fiel, não é fácil ser perseverante, mas com Jesus nós podemos tudo. Então, buscar a Ele, buscar pela Sua palavra, para que essa palavra penetre em nossos corações, penetre em nossas vidas. Porque solamente com Ele e na Sua força é que nós podemos ser vencedores. Em estes tempos de tribulação, em estes tempos que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo a grande tribulação para a glória e honra do Senhor. Que eu acredito no arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento, eu acredito que o Senhor há de vir buscar sua noiva. E, irmã, como a senhora pode afirmar no arrebatamento que acontecerá? Eu creio. Em base a isso, eu acredito que vai ser como as bodas de antigamente. Ou
o noivo e a noiva, eles saíam cada um de sua casa, por dizer de alguma forma. O noivo, e eles se encontraram no meio do caminho. Então eu acredito que assim vai ser o arrebatamento da igreja. Por quê? Irmão, a Bíblia nos relata 2 arrebatamentos. O arrebatamento de Enoque e o arrebatamento de Elias. Então, como a gente me explica? A gente não tem como explicar a Deus. A gente não tem como entender as coisas de Deus. Porque bem a palavra nos diz que o Senhor toma as coisas loucas deste mundo. O Senhor faz o que Ele quer. Ele utiliza quem Ele quer para levar sua palavra quando Ele quer, quando Ele precisa. Ele toma um instrumento dele. Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. Então não tem como me justificar. Mas o Senhor me fala de arrebatamento. O Senhor me fala de salvação. O Senhor nos promete no livro do Apocalipse que não nos vai... Porque se nós guardamos a sua palavra, se nós guardamos os seus mandamentos, se nós nos sometemos a Deus, Ele nos vai livrar da hora da provação. Ele nos vai livrar da hora da grande tribulação que há de sobrinho para esta terra. Então, Ele nos guarda. Então, eu acredito no arrebatamento por causa disso. Por quê? Porque Ele arrebatou Elias. Ele arrebatou a Enoque, que andava com Ele. E Ele vai arrebatar, Ele não vai deixar sua igreja. Eu não acredito que o Senhor vai deixar sua igreja passar por essas coisas, mesmo sabendo que vão haver muitos que vão passar por tribulação, vão saber muito, mas o Senhor nos promete aqui. Ele também nos fala no livro de Apocalipse, no versículo 10, e eu fui arrebatado. Ele foi arrebatado no Espírito. Ele nos mostra aqui sobre o arrebatamento também. Então, não é para a gente ficar espantado, é para a gente viver uma vida de santidade enquanto o Senhor vem. E buscar viver uma vida de santidade. Não é ser melhor que meu irmão, não é ser melhor que o outro, não é ser me orgulhar, eu vivo uma vida de santidade. Não. É tratar de fazer as coisas para Deus, em mansidão, em humilhação para Deus. E buscar ser santo pela santidade. Ninguém irá ver a Deus a gente vivendo uma vida de bagunça, uma vida toda desordenada. O Senhor não se agrada. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, e o pecado nos afasta do Senhor. Então, eu venho aqui em Joel, capítulo 3, versículo 16, nos diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo de seu quarto e a noiva de seu leito conjugal. Então, esse versículo, a mim, eu não estou querendo aqui impor doutrina teológica. Esse versículo, esse versículo, a mim me fala, eu encontro, mas ele me fala primeiro, santificai. Temos que santificar. Na Bíblia nos relata que uma vida de santificação nos aproxima a Deus. E você que passa por prova, você que passa por circunstância na sua vida, você vai entender que quando a gente se afasta da santificação, a gente se afasta de Deus. Algo acontece dentro da gente. Então Ele nos manda que santificar. E eu acredito que sua igreja santificada, quando você tudo preparado para a hora do Senhor, para o grande dia que Ele há de vir, das grandes coisas que hão de acontecer para este mundo, porque este mundo tem que ser purificado. O pecado tem que ser extinto. Eu não estou falando do pecado, todos pecamos destituídos, estávamos da presença de Deus, mas pelo seu amor, sua misericórdia e pela sua graça, pelo sangue de Cristo, somos lavados e redimidos. Por meio de seu sangue, o véu foi rasgado do alto a baixo, e isso nos dá o direito a ser filhos de Deus, a entrar no santo do santo e clamar a Ele em intimidade.
e buscar nosso Pai quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque não todos somos filhos de Deus, não somos criaturas, mas somente quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, podemos ser transformados por Ele, podemos ser transformados em filhos de Deus. Então, eu acredito isso, eu acredito que o Senhor há de encontrar a sua igreja, a sua noiva, no caminho. Qual é o caminho? No céu, entre as nuvens. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito que não vamos a passar pela grande tribulação. Mas isso não quer dizer, santificai-vos, viver uma vida de santificação. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai ter lutas e provações. Enquanto a gente não viver nessa terra, a gente vai passar por dificuldade, porque o Senhor não nos disse... Ele não promete paz, ele não promete a paz que vem dele, mas ele também não fala que aqui temos tribulações, temos perseguições, e não vemos na igreja, irmãos, são 365 milhões aproximadamente de cristãos que estão vivendo em esse mesmo instante qualquer tipo de perseguição. São gente que está morrendo por falar a verdade. Nós somos livres, eu sou livre, por isso que eu faço esse canal aqui, para pregar a palavra de Deus. Eu estou na minha casa, servindo na minha casa, mas eu tenho um telefone. Preguemos a palavra, faça um live, busque levar a palavra do Senhor. O Senhor não sabe se por meio dessa palavra uma vida está sendo edificada, uma vida está sendo salva. Então, seja instrumento do Senhor, busque pregar a palavra do Senhor e busquemos viver em santificação. Não é fácil, porque é guerra. É guerra. Mas o Senhor é nossa fortaleza e temos nossa espada para nos defender, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu faço esse convite para vocês. Quero orar pela sua vida. Neste momento, agradecer a meu Senhor por esse momento aqui de comunhão com vocês e glorificar o nome de Deus pelo cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, meu Deus, maravilhoso Rei. Pai, eu te dou graças, Senhor, por este momento de adoração, por este momento de estudo. Eu sei que neste momento o Senhor está quebrando cadenas. Eu sei que neste momento o Senhor está liberando, Senhor, todo espírito de temor está sendo arrancado e saliendo fora dessas vidas, Senhor, que estão sendo alcançadas por esta palavra. Padre, eu te agradeço, Senhor, por tu amor e por tu misericórdia. E eu te pido, Senhor, fortalece, Senhor, a todas e cada uma dessas vidas que estão aí, Senhor, passando por opressões, passando por confusões, Senhor, em suas mentes. Padre, liberta, Senhor, quebra, Senhor, toda a cadena, lança fora, meu Deus, lança fora, Senhor, todo ataque espiritual, Senhor, seja repreendido em nome poderoso de Jesus, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, seja quebrantado, seja lançado fora em nome poderoso de Jesus, essa alma, Senhor, que está escuchando mi voz en este momento. Sea liberta, Señor, de esos ataques espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, yo te pido y te agradezco, mi Dios. Por eso yo te suplico, mi Señor, por esas vidas. Yo te suplico, mi Dios, por esa vida que está en ese momento, Señor, en ese cuarto, sufriendo de algún tipo de tristeza, Señor. Que esa tristeza salga, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas que están sufriendo, mi Dios, con algún tipo de dolor en sus cuerpos, Señor, con algún tipo de dolor en sus cabezas, en sus articulaciones, Señor. Liberta, Señor, y derrama tu mano poderosa, Señor, en sus vidas, mi Dios. Si es tu gracia, si es de tu agrado, si es de tu placer, Señor, hacer su obra en sus vidas, mi Dios. Trabaja, Señor, en sus almas y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Padre, enséñanos, Señor, a buscar, saber cuál es tu buena y agradable voluntad para nosotros. Enséñanos a clamar a ti, Señor. Enséñanos a buscarnos y a ser dependientes de ti
ti, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, que no vengamos a caer en engaños, Señor, porque son tantos los lobos disfrazados de cordero, mi Señor. Yo te pido, mi Padre, yo te suplico, mi Señor, ten misericordia, Señor, de mis hermanos, ten misericordia de esas almas oprimidas, Señor. Liberta, Señor, y trae sanidad. Y aquellas personas que están pasando, Señor, por dificultades económicas, Señor, sea, oh Señor, su sustento. Padre, que no vengan a caer en engaños, Señor, porque son grandes, Señor, los engaños que nos atacan diariamente. Mas yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ya te agradezco. Amém. Amadas irmãs e irmãos, se você foi edificado pelo esse mensagem, eu peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar me gusta para que esse vídeo possa alcançar outras vidas que precisem escutar essa palavra, aprender cada dia junto comigo da palavra do Senhor, do que o Senhor quer falar a nossas vidas. E hasta uma próxima leitura de nossa palavra bíblica. Fique com Deus.